Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 133 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Estamos agora no módulo 5, Política. Lembrando, essa é a primeira aula do módulo 5, Conceito de Metafísica. Módulo 5, Metafísica, primeira aula. Aula 133 do curso inteiro. Valeu? Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. E módulo 4, Política. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda para o seu investimento lá no site www.leonardobregaflores.com. E você participando aí do curso, né, acessando as apostilas lá, você recebe um certificado de participação nesse curso. É um prazer muito grande tê-lo aqui, né? Início do nosso curso, talvez aí o principal módulo, né? Início do nosso curso de metafísica, né? Talvez o principal módulo, né? Talvez não, na verdade pessoal. Na verdade a filosofia meio que ela gira aí em torno da... Não é que gira em torno, mas a metafísica acaba se destacando mais, né? Nesse universo, quando vem as questões de concurso, cai mais, né, em prova e por aí vai, né? Bom, vou acessar aqui a tela, já aparece para você aí, vou pegar aqui a canetinha, né, o conceito de metafísica aparece para você, né? Aparece para você o conceito de metafísica e vamos lá direto nesse conceito então. Metafísica, aquele conceitão, né? Aquele conceitão, logo para você, com esse conceito você elimina, né, uma possível questão de metafísica e já prepara o terreno para o que vem para frente, né? O que vem para frente é um módulo, ele vai se desenvolver em torno de um ano, pessoal. Nós vamos devagar nesse módulo, como foi em todos os outros, com cuidado, com bastante pesquisa, material legal aqui para você, né? Trazendo sempre fontes de autores renomados, muitos já faleceram, não é? Mas que são obras de arte maravilhosas, e eu trago aqui de citação para colocar como argumento de autoridade no nosso texto, para que você leve um material de primeira qualidade, cara. Então tá aí o conceito de metafísica. Na verdade não existe um conceito, né, de metafísica como de filosofia. Não existe, né? Mas esse conceito a gente preparou com carinho para que você tenha e compreenda o que é metafísica, tire aí algumas dúvidas com relação a isso, né? Bom, vamos lá, gente, vamos em frente. Metafísica, então, ciência do ser é o outro nome que ela é chamada, tá? Com a justa posição dos vocábulos metafísica. Então tem o meta, no grego, que significa depois, acima, além, e física, que significa física. Então, o depois, o além, o acima, mais o física, que significa o quê? Física, ok? Então, veja só, depois da física, essa é a coisa, ó, né? Depois, ó, além da física, né? Acima da física. Esse é o significado da expressão metafísica. Mas vamos em frente, tá muito legal a aula hoje, cara. Pô, dá logo like aí, só nesse grego aí tu já, pô, pessoal, aí, já vai dando like, vai botando like aí, pô, né? Vamos em frente. Podemos afirmar que se trata do ramo, lembra o ramo da filosofia lá, Introdução e Fundamentos, né? Junto com a epistemologia, com a ética, com a estética, é o ramo da filosofia no qual estuda as questões que transcendem a ordem das leis às quais se subordina o mundo físico, ou seja, a physis. Então o mundo físico se subordina a algumas leis da física. Veja só, a metafísica transcende, vai além dessas leis, vai além desses sistemas que regem o mundo físico. Tranquilo? Por exemplo, o binômio espaço-tempo, né? Concentrando, lembrando que o tempo, pessoal, e o espaço é muito mais do que nós podemos enxergar com os olhos e calcular
pelo relógio pelo relógio do tempo do calendário, que é o Cronos, né? Tempo Cronos. Existem outras contagens de tempo, né? Por exemplo, o Aion, né? Por exemplo, o Kairos, e por aí vai. Lá na frente vamos ver como é que funciona isso, tá? Bom, concentrando o seu objetivo de investigar, o seu objeto de investigação, melhor, daí aparece o objeto de investigação da metafísica, ó, sobre o ser enquanto ser. Pronto, pessoal. Aqui que é a parada. O que a metafísica investiga? Isso aqui, ó. O ser enquanto ser. A metafísica investiga, vou pegar aqui o azul, não sei porque trocou aqui, bom, enfim, né? Não sei porque apareceu ali uma cor diferente. Bom, o ser enquanto ser. É isso aí que é a metafísica. O ser enquanto ser. Ela se debruça sobre o ser. O objetivo da metafísica é... Mas o que é o ser? Meu Deus, tem muita coisa para estudar, pessoal. Tem muita coisa para estudar, fica aí no curso, é muita curiosidade, é muita coisa, muita profundidade, né? Bom, esse ser no grego einai. E suas realidades, ou seja, o objeto de estudo dela é o ser. E suas realidades, propriedades, causas, qualidades, movimentos e perfeições. Apesar de uma natureza contemplativa, preste atenção no que a gente vai trazer agora aqui para você, pessoal. Preste muita atenção no que a gente vai trazer aqui agora para você. Então tu já aprendeu que a metafísica estuda o quê? O ser, tranquilo? Mas preste atenção com o que vai vir agora, que é muito importante. Porque nós estamos numa onda de consumerismo na internet e qualquer coisa, né? Qualquer guru, qualquer camarada aí da magia, do não sei o que, chama de metafísica. O negócio dele é metafísico. É metafísico, porque a palavra é bonita, então o cara fica, né, usando essa expressão aí. Bom, não está muito errado, mas também, veja só, transformar isso aí numa vulgarização, né? A técnica, ou seja, com a tecnia que, de alguma forma, a interpretação das coisas da filosofia exige, não é que a filosofia tem que ser técnica, não é isso. Mas para se interpretar a filosofia, precisa se interpretar com técnica. Tranquilo? Não é assim meio que bagunçado não, pessoal. Vamos em frente então. Apesar de uma natureza contemplativa, veja só, ela não pode ser confundida de forma alguma com a vertente meramente mística. É isso que eu estou falando aqui, ó. Religiosa. Não pode, não, pessoal, olha aqui, ó. Não pode ser confundida com uma vertente mística, religiosa, esotérica, holística, terapêutica, mitológica da filosofia. Então vou usar aqui a metafísica para curar, né? Para trazer um ramo qualquer holístico para curar as pessoas. Não é esse o propósito. Não é esse, tá bom, pessoal? Não é para isso que se prestou esse ramo da filosofia. Joia? Tranquilo? Filosofia nem ciência é, né? Mas pô, não é para isso exatamente. Para que é a metafísica? Ela é muito mais desprendida que isso, tá, pessoal? Bom, vamos em frente então. Mitológica da filosofia. O que haveria um erro grosseiro, já que suas proeminentes provocações, ou seja, da metafísica, né, atravessam outras teorias e ciências. Atravessam até ciências, tais como a ontologia, a teologia. Por mais, vamos dizer assim, vulnerável que seja a teologia, pessoal, por mais vulnerável que seja a teologia do ponto de vista científico, veja só, há muitas, vamos dizer assim, estruturas muito bem, vamos dizer assim, explicadas, muito bem colocadas pela teologia. Então veja só, dizer que a teologia, a ontologia, a psicologia, a cosmologia, a cosmogonia, a teogonia é a mesma coisa que a metafísica, isso é errado. Isso é errado. Agora, a metafísica, presta atenção aqui, cara, no que eu estou falando. A metafísica, aqui vamos lá para o diagrama de Venn, né? Provando isso aqui para você, colocando aqui para ficar mais claro para você, né? A metafísica, dentro da metafísica, nós encontramos a ontologia, nós encontramos a teologia, nós encontramos a
psicologia, nós encontramos todos esses conjuntos da cosmologia, da cosmogonia, da teogonia. Professor, não sei o que é nada disso, mas tu vai aprender, cara. Nesse curso aqui tu vai saber esses nomes todinho, tu vai saber tudo isso aí, ó. Entendeu? Muito bom, hein? Esse curso aí do professor, rapaz, merece mais um like. Mas calma aí, se tu já deu um like, tu não dá de novo não, cara. Senão vai desmarcar, o negócio tá aí embaixo, né? E aquele colega que tá estudando, né? Porra, cara, encontrei um cara aqui meio doido na internet. Olha só a aula dele, essa aula aí, ó. Né? De sorte que esses saberes aí, ó, ontologia, teologia, psicologia, né? Porque psicologia mexe com a alma, cara. Mexe com a alma, tranquilo? Beleza? Muito bem, vamos em frente. De sorte que desses saberes derivam investigações teóricas, sistemáticas, críticas, olha, ó, teóricas, sistemáticas, críticas, especulativas sobre questões inquietantes que permeiam a necessidade de se entender melhor, fenômenos, melhores fenômenos como, né? Melhores fenômenos como a vida, a morte, o mito, a natureza, o ente, a essência, a natureza, a matéria, a imortalidade e Deus. Por exemplo, Deus é estudado na teologia, né? O mito é estudado na própria filosofia, né? E também na teologia. E assim vai, cara. A natureza é estudada lá na cosmologia, né? E assim vai indo nessa... Percebe, cara? Como é que elas, né, se fundem de alguma forma, como é que tudo aí está falando a mesma língua, né? Bom, para argumento de autoridade, eu coloquei aqui o Mondin, né? A metafísica é essencialmente a pesquisa sobre o ser. Aí. Isso é metafísica, a pesquisa sobre o ser. Também o Castro Neri, um livrinho antigo, mas maravilhoso, cara. Muito bom, muito bem fundamentado, muito legal. Ali, muito bem escrito, né? Gosto muito desse livrinho aí, cara. Muito teórico, muito legal. Bom, o conhecimento dos seres, aí, ó. Conhecimento do ser dos seres. Verdades suprassensíveis. Sensível, mundo terreno. Suprassensível, acima do sensível. Acima do que os sentidos podem pegar. Então, supra, acima dos sentidos. Indubitáveis, ó. E que o espírito pode conhecer de modo objetivo e absoluto. Conhecer o porquê de todas as coisas, natureza, origem, o destino do homem, percebe? Para onde nós vamos depois da morte? Essas coisas a metafísica entra para debater, tá, pessoal? Penetrar a causa incausada, olha que legal esse conceito, né? Também outro aqui, o Ives Gandra, é a parte da filosofia que estuda a causa última. Ó, essa é a definição, inclusive, do Aristóteles, né? Ele aqui trouxe. E os princípios primeiros e mais universais da realidade. Muito legal. O conceito ficou bom, não ficou não, cara? Se ainda não deu like, vai dando aí. Nós vamos continuando. Esse ainda é o conceito, só que agora aprofundando. Agora, aprofundando esse conceito, vamos ver como é que ficou. Antes disso, você aceita um café? Então vamos lá. Embora o foco da maioria dos primeiros filósofos, ou seja, no século VI a.C., se concentre na explicação dos fenômenos do mundo em causas extraídas da própria natureza, como é que eram os pré-socráticos lá, né, pessoal? Os filósofos que vieram antes de Sócrates, lá ali do século VI até a chegada de Sócrates, desde Tales até Sócrates, né? Anaxímenes, Anaximandro, vamos ver essa turma toda aqui na metafísica, cara. O que acontece? Veja só, eles explicavam a natureza com os elementos da própria natureza. Então era uma quebra, um rompimento que não é total, não é pleno, não é total, né? Da narrativa mitológica vindo agora, né, nascendo agora o logos, que era o pensamento racional. Joia? Então a própria, veja só, eles explicavam a própria natureza. Mas olha só, eu começo aqui o texto dizendo assim, ó, embora eles expliquem a natureza com os elementos da própria natureza, né, a origem das coisas, a arqué, isso tudo vamos estudar aqui. Tranquilo? A metafísica nasce praticamente junto com a filosofia.
Mas como assim, professor? Ela nasce lá. Veja só, eles estavam lá explicando pelos elementos da física, mas volta e meia esbarravam em coisas que precisavam, não é? Precisavam olhar para uma situação diferente daquela que se apresentava no mundo ali dos fenômenos terrenos, dos fenômenos da física, da natureza. Nasce praticamente junto com a filosofia. Alguns deles dizer que todos explicavam pelos fenômenos da natureza negativo. Alguns lançavam mão, né, de explicações, não é mitológica, mas explicações que transcendia a physis. É essa a parada, tranquilo? Vamos ver bem detalhado durante aqui o curso. Bom, nasce praticamente junto com a filosofia, pois nesse período já se levantavam discussões sobre o quê? Sobre o ser. Já se levantavam, tá? O próprio Heráclito, né, já levanta discussões sobre o ser, o Parmênides também. Então essa galera toda aí, né, vai começa depois o Platão, mas aí é mais na frente, né? Já no âmbito aí dos pré-socráticos já tinha essa discussão, cara, né, sobre o ser, a maneira do ser. Ele é estático ou está em movimento? Então essas discussões já tinham lá. Bom, vamos em frente. No entanto, foi Aristóteles, esse cara aqui realmente que foi o primeiro, pessoal, a pegar a metafísica e explodir, tá legal? Foi que realmente pegou a metafísica e explodiu, mas não foi de cara não, né? Diferentemente de alguns aí que a gente quer ver, o pessoal hoje em dia quer falar sobre filosofia e fazer sucesso, né? Já o cara quer ser o best-seller da parada, ele quer ser o bambambam da parada. Mais um cafezinho? O Aristóteles, cara, olha só, ele foi sinistro porque foi mesmo, cara. Porque, veja só foram descobrir os livros da metafísica dele depois de muitos anos dele morto. Como assim? Cara, a galera não estava mergulhando na metafísica dele na época que ele escreveu. Não, muito pelo contrário, o território dele lá foi conquistado depois por Roma, foi tudo destruído. Não os livros dele, vamos contar essa história agora, como é que funciona, olha lá. No entanto, foi com Aristóteles que ela recebeu seu primeiro nome. Então o primeiro nome da metafísica foi essa aqui, ó, filosofia primeira. Tá legal? O primeiro nome da metafísica foi filosofia primeira. Filosofia primeira, pessoal, é hierarquia mesmo, tá? Hierarquia mesmo. Aristóteles botava essa parada aqui lá em cima, beleza? Filosofia primeira. Ou seja, é outro padrão. Aqui o buraco é mais embaixo. É essa parada, gente. É essa parada. Tem questões aqui que nunca se solucionou. Nunca. A ciência jamais vai observar, cara. São insolucionáveis pela humanidade até hoje, cara. Exatamente isso. Um deles. Só me dá um exemplo. Para onde nós vamos depois da morte, pô? Se não for ali pela narrativa dos textos, né, sagrados que nós confiamos que ali estejam nos prometendo e pela intuição, né, divina que fala em nós. Se não for assim, cara, como você vai ter racionalmente certeza de alguma coisa ou outra? Não, só realmente pela fé, pelo aquilo que Deus move dentro do coração de cada um, né? É isso aí. Bom, mas vamos em frente, senão a aula aqui vai virar esoterismo, vai virar religião e não é esse o caso. Vamos em frente, ó. Após a morte de Aristóteles, ou seja, em 322 a.C., sua biblioteca passou a ser cuidada por um de seus discípulos. Esse cara aqui, ó, Teofrasto. Gente, preste atenção, uma pausa aqui. Não foi o Andrônico de Rhodes, o Andrônico de Rhodes não recebeu os livros do Aristóteles e não recebeu uma ordem do Aristóteles para guardar os livros. Não é nada disso. Eu já ouvi esses comentários por aí. Não é, até porque o Andrônico de Rhodes aparece muito depois, velho. Aparece lá, veja só, colocando a mão na biblioteca do Aristóteles em 86 a.C. Olha só isso. 86 a.C. Aristóteles morreu em 300 depois de Cristo. Isso vara mais de 100 anos, meu. Ele morreu, pessoal. Se ele foi o quê? Ele foi uma assombração que entregou a biblioteca dele para o Andrônico de Rhodes? Negativo. Então quero que você entenda essa parada, tá? Eram dois discípulos do Aristóteles, o Teofrasto e esse aqui, ó, Neleu. Tá legal?
O Neleu e o Teofrasto. O Neleu era discípulo do Teofrasto. O Teofrasto do Aristóteles. Mas, na verdade, os dois eram do Aristóteles. Tá? O Neleu e o Teofrasto eram do Aristóteles. E o Teofrasto só do Aristóteles. Tranquilo? Beleza? Só que o Neleu também era discípulo aqui do Teofrasto. Assumiu, depois passou para o Neleu. Esse camarada aqui, o Neleu, escondeu num porão da cidade as obras, né? Escondeu a biblioteca lá no porão da cidade, porque naquela época os exércitos invadiam, destruíam tudo e levavam também os livros, né? Levavam a história daquelas... Era o prêmio de guerra, né? Além do ouro, enfim, levavam a apropriação da história de uma civilização por outra é uma forma de riqueza também. E a destruição dessa história também. A aniquilação das bibliotecas e por aí vai. Isso é uma forma também de triunfo, né? Isso é uma forma também de despojo, né? Que a guerra deixa despojo. Despojo é o que vem depois da guerra e enriquece outro exército. Né? Você aceita mais um café? Bom, vamos em frente então. Cujo encargo... E aí o que acontece? Vamos lá, continua aí. Ó. No porão em Trode. Trode é a cidade aqui do Neleu. Tá? Mas em 86 a.C., a região foi invadida e conquistada por um general romano. Esse general aí, ó, Sila. General Sila, tranquilo? Que encontrou e levou os manuscritos para Roma, onde ali deixou sob a custódia do filósofo grego Andrônico de Rhodes. Então veja só, a biblioteca que era do Aristóteles sai do Aristóteles. Para você entender essa história tem que entender, sai do Aristóteles e vai para o Teofrasto, sai do Teofrasto e vai para o Neleu. A cidade é conquistada, de Trode é conquistada em 86 a.C., vai para Roma. Por quê? Pelo general Sila. Vai para Roma e quem é que assume agora a biblioteca? Esse cara aqui que é muito importante agora. Esse cara aqui, o Andrônico de Rhodes. O Andrônico de Rhodes assume a biblioteca. Tranquilo? Cujo encargo, então ele ficou encarregado lá, né? Era uma espécie de bibliotecário, né? Mas era filósofo também, um papirão. Era um papirão estudioso, né? Filósofo. Enfim, porra, cara, segura essa parada aí. Aristóteles, filosofia, coisa já... Né? Roma era organizado, dividido ali por setores. Porra, quem é filósofo? Porra aí, peraí, Andrônico, vem pra cá, Andrônico. Segura essa brincadeira aí, organiza isso aí. Legal. Olha só o que aconteceu agora. Cujo encargo seria a organização aí das obras. Era o encargo do Andrônico, tranquilo? Após ter alocado os livros de física, então ele começou. O Andrônico pegou os livros, estou sem nenhum livro aqui agora, tá tudo para cá, tudo espalhado. Ele pegou os livros e começou a colocar, do Aristóteles lá, tranquilo? Aí, caramba, foi colocando na biblioteca. De repente, organizou toda a biblioteca dos livros de física. Terminou, mas ficou um punhado de obras, livros, manuscritos sem identificação, pessoal. Aí que tá a parada. Não tinham colocado ainda um nome naquilo. Não era física. Aí, veja só, não era física e também não era ciência alguma, né? Sobrou um punhado de papéis, de manuscritos, de obras ali. Olha lá, os livros. Ele colocou os livros de física, organizou, mas sobrou um pouco ali, aquela pilha, né? Em seus lugares, constatou que haviam livros sem identificação específica. Beleza? Diante disso, esses materiais foram organizados numa estante que ficava depois dos livros de física. Então ele pegou lá, pegou os materiais, vou colocar esses materiais depois dos livros de física. Olha só, gente, olha aqui, ó. Ele pegou, olha só isso. Ele vai, sobrou isso aqui, né? Eu vou colocar depois dos livros de física. O Andrônico de Rhodes, ele foi lá e colocou, tranquilo? Depois dos livros de física. Aí, ó, passando a ser chamados e referidos e designados por acaso, foi por acaso, como aqueles que se encontravam além da física. Então seria que vai pegar o livro para mim, tal, para estudar, um estudioso qualquer, né? Ah, mas o senhor quer o livro de quê? Como se fosse uma biblioteca. Não, são os livros depois da física.
Eu quero um livro que fale sobre isso, sobre aquilo, sobre o ser, sobre Deus. Aristóteles não falou sobre Deus, mas sobre, enfim, sobre o ente, sobre a matéria e tal. Olha, você não vai encontrar nos livros de física, né? Ou supor assim, eu estou montando aqui um teatro. O Andrônico, né? Você vai encontrar nos livros além da física. Olha lá, além da física. É o metatafísica no grego, olha lá, metatafísica. Então, só depois foi constatada a real importância da temática e a surpresa dessa acidental correspondência com o título que lhe foi o que atribuído. O título que lhe foi atribuído, metafísica. Só depois foram vendo que o que estava depois da física era realmente, né, corresponderia ao que estivesse no sentido real dela, que é o que está depois da física, ou seja, após a física. Quando a física, né, o trabalho da física se esgota, ali, de alguma forma, nasce, né? Porque a física é uma ciência e normalmente é assim, né? O Hegel até fala quando, né, a coruja alça voo, né, no entardecer, né, quando ela alça voo, ali começa o trabalho da filosofia, né? Ou seja, quando o sol está se pondo, quando a ciência está indo embora, a coruja está alçando voo, a coruja está voando, ali começa o trabalho da filosofia. Muito interessante essa questão. Bom, o que eu falei, não tem nada de misticismo aqui, né? Mas acabei, espero que não se assuste, né? Trouxe só para dar uma, né, um curso aí, porque tem que botar essas paradas aí, cara, senão o cara fica, porra, que curso chato da porra, mano. É isso aí. Bom, mas tu vai dar um like logo aí, né, cara? Com base nas informações que você ouviu até agora, faça essa questão de concurso que caiu pela banca 6 Gran-Rio. Está cobrando aí o conceito de metafísica. Bom, na obra Metafísica, Aristóteles pretendeu delimitar e empreender um saber que, por sua proeminência sobre os demais, ele chamou de filosofia primeira. O objeto desse saber é o quê? O que a metafísica investiga, cara? O belo? Não, isso aqui é a arte, isso aqui é a estética. Ó, a ação humana e suas hierarquias de valor. Não, isso aqui é ética. A religião grega, não, isso aqui é teologia. Não vou nem colocar, né? A organização da sociedade e as melhores formas de governo. Não, isso é o ramo da política na filosofia. Questão felpudinha, muito boa, né? Então sobrou aí, só pode ser a metafísica investiga o ser enquanto ser e suas do que? Propriedades. Esse objeto de investigação da metafísica. Valeu? Tem a apostila nova aí, ó, essa verde aí, ó. É o módulo 4, o módulo 1 aqui, ó, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, tá aí, aparece aí, ó, o azul, o Epistemologia, módulo 3, Ética, e módulo 4, Política. 1000 questões de filosofia, tá lá te aguardando. Às 200 você entra para o nosso grupo de estudo e pega lá. Cadê o grupo de estudo? Isso aqui não existe mais, foi tudo, entrou na 1000, né? O nosso grupo de estudo é esse aqui, tá lá na bio do Instagram. Pode mandar um zap para mim também. Esse zap aí, ó, 9821-42893, manda um zap, pede para entrar no grupo. Te coloco lá no grupo, você entra lá no grupo e pronto. Na bio do Instagram você encontra também. Lá no site também encontra, né, o link para entrar. Lá no site www.leonardobragaflores.com. Você está nesse curso aqui, esse é o curso. Vou pedir agora que você dê o like aí no nosso material, no nosso trabalho. Foi trabalhoso para montar, né? Bastante trabalhoso. Se você está com pressa, faça esses simulados. Vou fazer uma prova daqui uma semana. Pô, aí tu tem 9 horas de aula, tá? Aí você tem 3 PDFs de questões, mais um para treinar. 30 pontos praticamente ali diferentes de filosofia para você conhecer e ir bem na prova. Tranquilo? Aqui, mini curso de matemática. Faltou colocar de português, hein, o banner aqui, hein? Já lançamos em português, vai entrar aqui, ó.
matemática, tem português, tem o grupo de estudo, já falei, Estatuto da Criança e do Adolescente para concurso, conhecimentos pedagógicos para o cargo de professor, mini curso de educação na Constituição, e para quem vai fazer concurso para a polícia, um resuminho, um pouquinho de cada coisa aí, né? Umas horinhas de constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis, tá? Um pouquinho de cada, direitos humanos, e também aí português e matemática, um pouquinho aí, chamei de caveirão aqui no canto aqui, valeu? Indica para os colegas. Por enquanto aí os grandes questões eu suspendi por enquanto. Bom, vamos em frente aqui, nós vamos se despedindo nessa imagem, né, cara? Nós vamos nos despedindo nessa imagem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença aqui, gente. Agradeço demais a tua presença aqui. Foi bom demais ter você aqui. A capa que eu tô vendo tá saindo escura ainda, né? Era pra sair verde aqui, ó. Era pra sair verde aqui. O chroma key deve estar ligado, alguma coisa de chroma key aí, né? Depois qualquer coisa, só para botar aqui a propaganda eu mudo a cor. Ele não tá lendo verde aqui a tela aqui, né? Depois daqui a pouco eu vejo aí como é que vai estar essa situação. Valeu? Gente, muito obrigado. Um abraço a todos, fique com Deus. A capinha lá, se for no site, é verde aqui, tá? Fique com Deus, te aguardo no próximo encontro. Agradecer. Sou muito grato a Deus, cara. Muito grato a Deus por ter chegado até aqui. Início do módulo de metafísica. É uma benção, uma coisa muito maravilhosa ter chegado aqui. Com a tua ajuda, tá legal? A gente fica por aqui, te aguardo no próximo encontro. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau!